Então, meus amigos, muito boa noite. A nossa palestrante de hoje é a Ila Pinheiro, né? Ela nos traz o tema O Evangelho em Nossas Vidas. A Ila, fica à vontade. Agradeço muito pela oportunidade. Eu fiz os slides porque acho que quando a gente acompanha lendo, a gente retém mais coisas, não é? Porque aí não só ouvimos, mas também podemos ver. E o que eu preparei é muito simples e espero ajudar na meditação sobre o Evangelho na vida de cada um, o valor do Evangelho na vida de cada pessoa é a própria pessoa que sabe, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou começar devagarinho. O termo é grego, é euangelion, e foi latinizado. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, por São Jerônimo, século IV, então, ele escreveu Evangelho. É normal essa letra U ser substituída pelo B no latim. E é por isso que no português deu Evangelho. A palavra bem parecida com a palavra grega, certo? Então, a primeira coisa é essa. E o que era evangelho? Né? Na igreja primitiva, o termo evangelho era a boa notícia. E podemos perguntar que boa notícia era essa? Claro que no cristianismo primitivo não havia os livros ainda, esses livros que nós chamamos de evangelho. O evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, ainda não estavam compostos como hoje se encontra em nossas Bíblias. Sabemos de um evangelho aramaico, temos notícia, pelo bispo Papias, que Mateus havia escrito algumas palavras de Jesus em aramaico. Mas essas palavras não são o texto de Mateus atual. Esse texto de Mateus em grego veio depois, retomando possivelmente aquelas palavras em aramaico. Então, não havia o livro Evangelho. Mas, então, o que era Evangelho? O que era essa boa notícia? Boa notícia de quê? Tem que saber o conteúdo da boa notícia. A boa notícia é a chegada do reino de Deus. Isso está lá no início do atual livro Evangelho de Marcos. Era isso que o cristianismo primitivo, que a comunidade cristã primitiva sabia sobre Evangelho. Então, o termo, ao pé da letra, é isso, boa notícia, e a boa notícia era a chegada do reino de Deus, trazido por Jesus Cristo. A vinda de Jesus é a vinda do rei. Talvez a gente estranhe essa palavra reino, parece uma coisa muito estranha para se tornar uma coisa religiosa. O reino, naquele tempo, era a soberania. Quer dizer, é quando a vontade de alguém é soberana na vida das pessoas. As pessoas fazem a vontade daquele soberano. E, geralmente, o soberano impunha a sua vontade pela força das armas, o poder conquistar, etc. No caso aí, o reino de Deus, que Jesus nos ensinou a pedir no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, é
predisposição de cada ser humano em fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. Assim como Jesus fez. Jesus sempre colocou a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Sempre fez com que sua vontade coincidisse, fosse igual à vontade de Deus. Ele era profundamente livre para ter sua própria vontade e fazer com que essa vontade coincidisse com a vontade de Deus. Ele deixa claro isso no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, né? Ele faz a sua oração dizendo: Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa situação. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, é isso que é reino. Jesus, quando se tornou um ser humano, ele veio aqui nos mostrar qual é a vontade de Deus e qual é então, a nossa situação, nossa postura diante dessa vontade. É realizar. Isso é o reino de Deus, ou soberania de Deus. Outra coisa também que Jesus nos ensina a pedir no Pai Nosso faça-se a tua vontade. Então, fazer a vontade de Deus e vir o reino de Deus é a mesma coisa. Então, a chegada de uma pessoa que nos mostra qual é a vontade de Deus e que é possível para nós, seres humanos, realizá-la. Nós temos que aprender a realizar a vontade de Deus. Vamos aprendendo com a nossa existência, com a nossa vida, caminhando e vamos caindo e levantando e aprendendo a fazer a vontade de Deus. Essa é a melhor notícia que poderia ter chegado. Por isso que se chama Evangelho. A vontade de Deus é boa para todo mundo, faz a todos felizes, é profundamente libertadora e nos avança, nos faz avançar, nos faz evoluir como seres humanos. Agora, o mais interessante é que dentro dessa boa notícia, que é a chegada do rei, está o anúncio, primeiramente, da cruz de Jesus, de que ele morreu na cruz. E isso é um paradoxo, é bastante chocante, porque a gente tem que se perguntar como é que a morte de alguém que é tão bom, uma morte terrível que a morte na cruz, pode fazer parte de uma boa vontade. Como é que esse conteúdo está dentro de uma boa notícia? Eu quero dizer isso. Como é que faz parte de uma boa notícia o fato de Jesus ter morrido crucificado, já que era uma morte tão difícil, uma morte tão que era uma tortura, né? Em todos os sentidos, uma tortura psicológica, uma tortura física, etc. Então, a morte de Jesus na cruz, ela se torna parte da boa notícia do reino, não só porque Jesus nos dá um exemplo de renúncia, mas é porque na morte e ressurreição de Cristo se mostra o amor de Deus, ou seja, o tanto que Deus nos ama. Porque a conexão, já que se usa muito essa palavra hoje em dia, a conexão de Jesus com Deus é tão impensável, é tão forte, é tão impensável, que nós só temos assim uma imagem aqui na Terra que pode mostrar essa conexão e de uma maneira muito pobre, que é a vida intrauterina com o filho conectado à mãe através do cordão umbilical. Então, ali, os dois estão vivendo numa conexão tão forte
que nós temos até traumas intrauterinos, ou seja, o mundo externo nos afeta. Quando afeta a nossa mãe, também nos afeta. Então, a conexão de Jesus com Deus é tão forte que a igreja primitiva, a comunidade primitiva, o cristianismo primitivo, quando eu falo igreja, não estou falando de igreja católica, nem nenhuma igreja, estou falando da comunidade dos que servem o Cristo, que é assim que os antigos, que está no Novo Testamento, chama de igreja, que é uma palavra muito profunda, que se perdeu um pouco desse significado. Mas, bem, então, essa conexão de Jesus com Deus é tão forte que, para tentar nomear essa conexão, as pessoas começaram a usar a expressão Filho de Deus, que é uma frase muito linda e que, dentro da pobreza da nossa linguagem, a gente tenta expressar, porque Jesus chamava Deus de Pai e porque a melhor forma de entender essa conexão é pensando na relação mãe-filho a partir da vida intrauterina. Então, quando o ser humano, por egoísmo, ele coloca Jesus na cruz, e foi o egoísmo humano, né? Nós não devemos culpar os judeus nem os romanos, são apenas pessoas que, dentro do seu egoísmo, como qualquer um de nós, rejeitam o outro, rejeitam o diferente. Então, era a hora de Deus nos castigar. Se de todos os emissários, de todos aqueles que Deus enviou antes de Jesus, nós rejeitamos e Deus foi nos perdoando, quando chega essa hora do maior enviado de Deus, o mais perfeito de todos, o que fez só a vontade de Deus, quando ele veio, nós o tratamos assim. Então, era a hora do castigo. Se ele foi paciente antes, ele deveria agora, então, esgotar a paciência. Mas o que ele fez foi ressuscitar Jesus e, com Jesus, garantir a nossa ressurreição, garantir o seu amor por nós. Não nos tratou como nós merecíamos. Aliás, se tivesse nos tratado como merecíamos, não seria chamado de pai. Nenhum pai, nem nenhuma mãe disciplina o filho na medida que ele merece ser disciplinado. Se é verdadeiramente pai e mãe, disciplina, mas a partir da misericórdia, é justo, mas é misericordioso. Quem é que ama seu filho que vai tratá-lo da mesma forma que ele merece? Como diz Jesus, se nós, sendo maus, não fazemos coisas más aos nossos filhos, imagina se Deus vai nos fazer. Então, essa é uma fala de Jesus. Quem de vocês que um filho pede um ovo e vai dar um escorpião? Quem? Então, é aí que se mostra que realmente Deus é Pai. É na cruz de Cristo e na ressurreição de Cristo. No modo como Cristo e Deus, Pai, nos trataram o ser humano, mesmo depois do acontecimento da cruz, é que aí nós temos certeza que Deus realmente é Pai, que Deus realmente nos ama. E por isso que a cruz se tornou parte da boa notícia. Porque a cruz, ela não é só a tortura, não é só a coisa negativa. A cruz, ela ganhou um significado, a cruz de Cristo ganhou um significado de amor. Por isso que ela é chamada de salvação, porque
porque ali se mostrou que realmente Deus nos ama. Então, a cruz se tornou um ato salvador, porque ali se expressou de forma como foi a pior coisa que o ser humano já fez, então, e ele foi perdoado, ele não foi destruído, ele foi conduzido para avançar e aprender a amar. Então, ali é o maior ato salvador, ato salvífico de Deus, e Cristo está envolvido nisso, não é? Porque ele é o meio pelo qual Deus mostra esse amor para conosco. E é interessante que a gente, quando lê as manifestações do Cristo ressuscitado para com seus discípulos, a gente não lê nenhuma vez assim, Pedro, olha eu aqui, mas Pedro, você me negou, Pedro, você me abandonou naquela cruz. Não há uma crítica, não há um pedido de explicação, simplesmente o Cristo vai atrás de cada um e vai se mostrar a cada um e se mostrar vivo, não é? Demonstrar que houve perdão e vamos daqui para frente. Então, agora entender esse amor de Deus. Então, Paulo foi o primeiro escritor assim cristão, porque ele escrevia cartas e essas cartas foram conservadas e copiadas. E ele foi o primeiro a chamar a vida inteira de Jesus, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou de boa notícia. E é incrível que também, né, foi Paulo que... deixa eu voltar. Foi Paulo que deu um resumo, né, do que seria o Evangelho. O que seria esse Evangelho? Lá na primeira carta aos Coríntios. Ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, conforme está lá nas Escrituras, ou seja, nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele continua no mesmo versículo e disse, e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. É tudo o mesmo versículo, e ele continua aí até o versículo 4. Então, quando Paulo diz isso, que Cristo foi crucificado de acordo com as Escrituras e ressuscitou de acordo com as Escrituras, ele está dizendo o seguinte, o que aconteceu com Cristo, a boa notícia da salvação, que é aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo fez, não é uma coisa assim, nova por completo, absolutamente uma novidade absoluta. Mas isso já tinha sido anunciado lá no Antigo Testamento. Quer dizer que o que acontece na vida de Cristo é algo que já está presente no Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento tenha as coisas previstas, tal e qual. Não é isso. Se a gente procurar uma passagem do Antigo Testamento, onde diga que o Cristo está lá, o Messias, ou seja, o Cristo, vai ser morto na cruz, nós não vamos achar. Não vamos achar. Nós vamos achar uma passagem no profeta Isaías que vai falar de um servo que vai sofrer muito. Mas não diz que servo é esse. Deixa o enigma. Nós vamos encontrar lá no profeta Zacarias que alguém vai ser traspassado com uma lança. Que todo mundo vai sofrer muito por causa disso. Mas
não vai, não vai dizer quem é essa pessoa. Então, não é nesse sentido que foi previsto tal e qual, direitinho que ia acontecer. Não é isso. É que o Antigo Testamento, ele tem uma caminhada de Deus e se revelando com o povo de Israel, preparando esse povo para nos ajudar a acolher o Cristo. A função de Israel é insubstituível. Enquanto Israel era monoteísta, desde o século, talvez, 7 antes de Cristo, na época em que Cristo apareceu no mundo, os povos são ainda politeístas, e já há mais de 700 anos que Israel é monoteísta mesmo, ou seja, antes do século VII, antes de Cristo, Israel, ele adorava um só Deus, mas ele achava que os outros deuses existiam, ele não fazia era adorar. Então, ele não tinha um monoteísmo propriamente dito. Ele tinha um culto a um Deus só, e pensava que os outros existiam. Só que ele não deveria adorar, mas eles existiam. Cada povo tinha seu Deus, eles pensavam assim. A partir do século VII, mais precisamente no século VI, isso fica afirmado, só há um Deus. Só há um. Os outros povos estão confusos. Essa situação monoteísta é um avanço na humanidade. Por causa desse monoteísmo, Israel escreveu suas histórias, sua caminhada, seu relacionamento com esse Deus. Escreveu isso. E isso os fez desenvolver a escrita. E isso os fez, ele colocou a religião sendo baseada num livro, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, para viver bem a religião, as pessoas tinham que saber ler. Enquanto os reis não sabiam ler, pessoas de Israel, em grande maioria, sabiam ler. Então, por que sabiam ler? Porque tinha um livro religioso que tinham que ler. Isso é um desenvolvimento humano. Pensar num Deus sem imagem nenhuma é uma coisa extraordinária. Então, enquanto Israel ainda sacrificava animais, ele tinha essa parte avançada e essa parte igual aos outros. A parte mais avançada e a parte igual a todo mundo, porque não era só Israel que sacrificava animais. Então, lá no Antigo Testamento, não tinha uma previsão clara do que ia acontecer com o Cristo, mas tinha uma promessa. Uma promessa que não era muito clara. E essa promessa, ela se planificou quando o Cristo chegou. Aí ficou tudo esclarecido. E ficou esclarecido e ficou assustador. Como diria o padre Zezinho, Jesus Cristo me deixou inquieto, lá na música dele. E como diria Paulo, o amor de Deus me constrange, o amor de Deus me deixa envergonhado. Era uma proposta tão intensa que era difícil mesmo, e é difícil. Ser cristão, tem muita gente no mundo. Ser seguidor de Cristo, a gente pode contar nos dedos, não é tanta gente assim. Então, o Antigo Testamento tinha essa promessa como uma semente. E eu estou lembrada de um amigo, que eu vou contar essa história, essa coisa engraçada, porque isso vai ajudar a gente a entender. Eu tenho um amigo que ele é muito humorista. Tudo ele faz graça.
E um dia, alguém, alguém enviou para ele, para fazer graça com ele, enviou uma carta anônima. Não tinha nada. Dentro da carta só tinha uma semente. Uma semente que ele nunca tinha visto. E aí, era para deixá-lo encucado. Como é que eu recebo uma carta pelo correio com uma semente? Pois esse meu amigo não se incomodou. Ele dizia para todo mundo, eu recebi uma carta com a semente. Não sei o que é, vou plantar para ver no que dá. Então, é isso o Antigo Testamento. A promessa é uma semente que ninguém sabe que fruta que vai dar. E quando chega Jesus, ele mostra o fruto. Aí é estranho. Esse fruto é a semente nascida, crescida e que dá frutos. Né? E aí você pode visualizar o fruto. Quando tem só a semente, você não sabe o que vai dar aquilo ali. De que jeito vai ser o vegetal, de que jeito vai ser o fruto. Mas esse fruto era desconhecido para o Antigo Testamento, ele só tinha a semente. Quando Paulo diz, morreu conforme as Escrituras, ressuscitou conforme as Escrituras, está dizendo o que acontece com Jesus não pode ser separado de uma caminhada que foi feita com o Antigo Testamento. É impossível, porque Jesus é o fruto daquela semente que foi plantada lá com Abraão. Então, não dá para a gente separar essas etapas da revelação. Não dá. Elas ficam incompreensíveis umas e as outras. Cada etapa da revelação só pode ser compreendida a partir da outra etapa. Ela leva à frente, ela planifica aquilo que veio antes. Então, Paulo quer dizer isso, não é? E às vezes a gente pensa que Paulo está dizendo, foi previsto lá e tal, Paulo estava previsto, tinha que acontecer. E aí o judeu me pergunta, onde que está previsto isso? Eu vou dizer, não está previsto, não é? Porque não está previsto. Não está dizendo ele vai morrer, não está dizendo ele vai sofrer, não está dizendo. Está dizendo que ele vem aí, que aqui está uma semente e que essa semente vai se tornar um vegetal e vai dar um fruto. E aí, quando nascer o fruto, você vai saber que fruto é esse, igual o meu amigo fez. Então, nesse tempo aí de Paulo, a boa notícia era realmente isso, que Jesus veio nos ensinar o que é vontade de Deus e que a gente deve fazer essa vontade de Deus para ser feliz. E a gente não tinha certeza desse amor mesmo de Deus, a gente via aquele pessoal todo que convivia com Jesus, via o amor de Jesus. Mas será que Deus nos ama mesmo como Jesus nos diz? E aí, quando nós matamos Jesus e Deus nos perdoa, e Deus nos acolhe como filhos, nós continuamos filhos de Deus, então aí a gente tem certeza. Aí está a boa notícia. A boa notícia é, desde a vinda de Jesus até sua morte e ressurreição. Que a ressurreição é realmente Jesus dizer, olha, estou vivo e vocês agora podem começar a viver aquilo que eu ensinei. Então, isso é que era evangelho. Não era um livro, não era literatura. Era a boa notícia mesmo, essa notícia maravilhosa de que Deus não está contra nós, que Deus não quer nos destruir, não quer ver o nosso sofrimento. Deus não quer nos massacrar. Hoje em dia, isso pode parecer óbvio. Veja que Jesus veio na época do Império Romano, e para o Império Romano, para a maioria das culturas,
a gente tem que bajular os deuses, porque os deuses se divertem, fazendo a gente passar por isso. Os deuses se disfarçam de seres humanos, aparentam a, a, a face de um e de outro para se divertir. Zeus se disfarça no marido de uma mulher bonita e tem relações com ela para que ela engravide e o marido fique com ódio dela, quando ela pensava que estava tendo relações com o próprio marido. O deus da guerra, Ares, se disfarça do meu melhor amigo e bate em mim e me faz sentir ódio do meu melhor amigo. Eles se divertem, os deuses se divertem fazendo a gente passar a perda. Dizer que Deus nos ama é uma novidade, e é uma novidade boa. É uma boa notícia, é uma boa nova. É uma novidade muito boa. Então, nesse sentido, é que Jesus faz uma oração ao Pai. Poucas vezes nós sabemos das palavras de Jesus. Os evangelhos sempre dizem que Jesus se recolhe para orar. Procura aqueles lugares mais afastados para orar. Mas a gente fica na curiosidade. O que será que Jesus disse para Deus quando ele sai para orar? Poucas vezes a gente vê escrito o que ele disse para Deus. E essa é uma das vezes. Esse capítulo 11 de Mateus é um capítulo lindo, porque é aquele capítulo que Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, tomai sobre vocês esse meu fardo, que é suave, que leve. Eu sou manso e humilde de coração, etc. Esse capítulo 11 é lindo. E é nesse capítulo 11, uma das poucas vezes que a gente tem as palavras que Jesus diz ao Pai, e ele diz isso, o evangelista Mateus diz que ele exulta, ele diz isso com alegria, com fervor. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o evangelho como boa notícia, ele é melhor compreendido pelos pequeninos, pelos simples, pelos pobres, pelos que estão passando necessidade, pelos aqueles que estão sofrendo demais. Por quê? Porque quem é que se sente realmente amado por Deus? Não é a pessoa que está desempregada, não tem nada para dar para as crianças e, de repente, chega um vizinho, chega alguém e diz: eu trouxe isso aqui para vocês, será que vocês gostam? E a pessoa fica se perguntando: mas como é que essa pessoa sabe que hoje eu não tinha almoço? Quem é que sente o amor de Deus? Não é essa pessoa que mais sente? É sim. A pessoa que passa pelo sufoco, ela sente muito mais o amor de Deus do que quem não passa por sufoco. E sente todo dia. Porque todo dia está passando por sufoco. Quem é que entende a palavra de Jesus? Bem-aventurados são os enlutados, não é os que choram, é os enlutados, que choram porque perderam alguém de forma terrível. Bem-aventurados enlutados, porque eles serão consolados. Quem é que entende isso melhor, se não é quem perdeu o ente querido e se sente consolado pelo amor de Deus? É o doutor, é o que fez doutorado em ciência da religião, e o doutor em teologia, é o entendido, sabe? É o que sabe dar palestra, é o que sabe estudar e conhecer tudo de religião aqui na inteligência e não tem essa experiência com o amor de Deus. Jesus tem razão. Os pequeninos são os que entendem o evangelho.
mas entendem melhor o Evangelho como essa boa notícia. Agora, quando eu digo o Evangelho como literatura, quando eu falo do livro de Mateus, do livro de Marcos, do livro de Lucas, do livro de João, aí é diferente. Aí é diferente, certo? Porque o Evangelho como literatura, ele é dentro de uma cultura, ele é em outro idioma, e ele é em tempo, há mais de 2000 anos. Então, ele não é fácil. Ele não é fácil. Ele exige esforço. Ele exige, porque é uma literatura antiga, é uma literatura pensada em hebraico e escrita em grego. Já começa o curto-circuito aí. Há 2000 anos. Uma cultura totalmente diferente. Tanto a hebraica quanto a grega é cultura diferente da minha. E o tradutor tem muita de coisa na cabeça para traduzir. E nem sempre ele consegue dizer aquilo que o texto diz em um novo idioma, em um idioma moderno, principalmente. Então, o evangelho como literatura, ele é o ensino da boa notícia, no contexto da história bíblica da salvação. Então, o Evangelho livro, ele retoma o tempo todo o Antigo Testamento, o tempo todo. Agora, na Semana Santa, eu fui dar uma palestra sobre o Jesus no Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus diz assim, a minha alma está triste até a morte. É um salmo. É um salmo. Ele está simplesmente citando um salmo. Ele não está simplesmente contando para Pedro o que se passa no coração dele. Esse é um salmo. E quem lia isso aí sabia que era um salmo. Agora, olhe na sua Bíblia se lá está dizendo que isso aí é um salmo. Não está. O tradutor, ele não lembra que isso aí é um salmo, porque ele se especializou naquele autor, Marcos, ou naquele autor, Mateus, e ele não é especialista em salmo. Aí o especialista em salmo, se for ler isso aí, diz, eu estou aqui com estou vendo aqui o salmo, ele está citando um salmo. Então, a gente, ele todo o tempo, esses evangelhos, eles são escritos para mostrar que aquilo que era uma semente no Antigo Testamento agora deu fruto. Deu seu fruto, e seu fruto é Jesus. E então, ele faz uma continuidade, mas ele não só ele retoma, mas ele amplia, ele dá um outro significado. Dá outro significado. Jesus diz assim, destruir este templo. Ele está falando lá do templo, ou está falando de si mesmo? Destruir este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Todo mundo diz, tá doido. O templo levou 46 anos para ser construído. Mas o templo é o lugar onde o ser humano se encontra com Deus. E agora, o lugar onde o ser humano se encontra com Deus é Jesus. Jesus não está falando daquele prédio, ele muda imediatamente para falar de si. Vocês vão destruir esse templo aqui, que é o meu corpo. Mas em 3 dias eu vou me mostrar de novo para vocês viverem. Então, todas essas coisas, quer dizer, o que o autor está mostrando ali naquele escrito, quando ele escreve essa palavra de Jesus? Ele está dizendo, olha, o templo não é mais o lugar do encontro. O templo de Jerusalém não é mais o lugar do encontro, nem nenhum templo, nenhuma casa de religião é lugar de encontro. O lugar do encontro com Deus é aqui dentro do coração, quando se tem Jesus no coração, quando se leva a sério o ensinamento de Jesus. É assim que sim. Quando a gente assimila a vida de Jesus, quando a vida de Jesus nos alimenta.
faz parte do nosso dia a dia, nos alimenta, nos dá força para continuar. Isso que faz o alimento, dá força ao corpo para continuar. E a vida de Jesus dá força espiritual para continuar. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão. Porque é a vida de Jesus que nos alimenta, que nos dá ânimo para continuar. Então, esse evangelho como literatura, esse evangelho livro, que aí é confusão, porque o evangelho é a boa notícia e o evangelho também é o nome de um livro, de 4 livros, aliás. Então, as pessoas se confundem. Então, estar dentro desse enredo da Bíblia e realmente é a partir dali que a gente vai ver que as coisas estão concatenadas. Né? E hoje vocês leram aí uma passagem em que se pegava uma palavra, e aí mostrava que era uma palavra. Então, se mostra um significado mais profundo de uma palavra. E essa uma palavra, que está lá no Evangelho, ela está lá no Antigo Testamento como semente, ela vai estar lá no Novo Testamento como fruto, e ela vai estar lá na leitura que vocês fizeram como quem saboreia o fruto. Então, nós não podemos separar essas coisas. E aí, que senão o Evangelho não está presente na nossa vida. Então, quando eu vou à literatura, o texto literário chamado Evangelho de Mateus, se eu for ler, eu vou buscar o Evangelho, que é a boa notícia. Que é isso. Realmente Deus nos ama. Deus é nosso Pai mesmo. Então, a boa notícia pode ser resumida assim. A era da realização da promessa que começou no Antigo Testamento é agora. Ela chegou. Começou. Então, quer dizer, aquela semente que foi plantada lá com Abraão, ela deu fruto em Jesus. Começou. Se esse fruto nasceu, você não pode ficar indiferente, como se ele não tivesse nascido. Então, acreditar que essa árvore deu fruto, aquilo que era só uma semente se tornou árvore, deu fruto, acreditar nisso é mudar de vida. Aí é que o Evangelho passa realmente a fazer parte da nossa vida. Então, não dá para ficar indiferente. Às vezes eu digo para os meus alunos, olha, eu fui uma criança no interior do Piauí, no interior do interior, lá na roça, no lugar mais longe. Quando eu era criança, não havia energia elétrica lá. Nem se pensava nisso. Há 50 anos atrás. Não se pensava nisso. No dia que a energia chegou, a vida das pessoas mudaram. Por causa da energia elétrica. Antes, não tinha geladeira para conservar. Antes, não tinha iluminação pública para a gente ir na casa das pessoas à noite. Não tinha como ter geladeira. Nós não tivemos televisão, nem adiantaria se pudéssemos comprar, porque o sinal da TV não chegava lá, tinha televisão só na capital. Então, mas a vida das pessoas mudou. O prefeito mandou cavar um poço, colocou um motor elétrico para puxar água, bem pertinho da nossa casa. Então, a vida ficou outra. Se foi para melhor, se foi para pior, mudou. Nós não podíamos mais viver como se não existisse energia elétrica. Porque mesmo que alguém se rebelasse e dissesse, eu não quero essa energia elétrica aqui em casa, mas ela estava na rua, as lâmpadas acesas, para ele ficar no claro de noite, na porta da casa conversando. E na casa do compadre, sem precisar colocar uma lamparina na cabeça. Então, se chegou a hora da realização daquela promessa, não dá mais para viver como se isso não tivesse existido. Como se não tivesse acontecido nada. Então, você vê os nossos amigos judeus.
eles não acreditam que o homem de Nazaré, Jesus, seja aquele Messias prometido. Aliás, a maioria acha que nem Messias vem. Isso aí uma ideia dos antigos. Mas eles não vivem como se ele não viesse, não tivesse acontecido. Primeira coisa, o templo foi destruído pelos romanos. Estavam 2000 anos vivendo sem o templo. Para Paulo, se Deus permitiu a destruição do templo, é porque o templo já passou, o templo agora é Cristo, vivendo no nosso coração. Eles não têm mais sacrifício de animais, porque não tem templo, não tem mais sacerdote, porque não tem templo. E muita coisa da religião deles não dá mais, não dá para viver como se isso não tivesse acontecido. Então, isso acho bonito essa passagem do Atos dos Apóstolos, é grande, mas eu peguei só um resumozinho. Essa realização da promessa de Deus aconteceu por meio do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, a boa notícia acaba sendo a vida toda de Jesus. Porque é na vida toda de Jesus que ele vai mostrar quem é o Pai e que o Pai nos ama. É na vida toda de Jesus que agora, por meio do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne, como o profeta Joel tinha anunciado, é que a gente pode entender a vinda do Espírito Santo sobre todas as pessoas é o sinal de que realmente o ser humano, a humanidade, não é esse aqui, ali ou outro, não. A humanidade toda é recriada a partir de Cristo. Porque a primeira página do Gênesis, o que diz é que naquela coisa disforme, né? Eles não sabem o nome. Tinha um negócio lá. Uma coisa tipo uma geleia. E aquela coisa tipo geleia, naquela escuridão do espaço, que ele não tem noção de espaço, mas diz que é escuridão. Como é que o autor do Gênesis tinha ter noção de que existe o espaço sideral? Tinha um negócio lá, como diria o mineiro, um trem, ou o cearense, uma coisa, aquela coisa, estava lá. E então, isso começa a se modelar e tudo é criado. E a ferramenta que é usada para, e dando forma de, é um negócio chamado Espírito Santo. E se ele agora, ele pairava sobre tudo, e porque ele estava acima de tudo, lá, ele pode ser manipulado e fazer todas as coisas. E se agora o Espírito Santo, que era aquele, como diria o mineiro, aquele trem que estava lá no início, em cima daquele outro trem que ninguém sabe o que era tipo uma geleia, digamos assim, que não tinha forma nenhuma, não tinha negócio lá. Aquilo ali, se esse mesmo Espírito está sobre toda a pessoa, agora significa que se lá ele criou, aqui ele está recriando. Qual é a diferença? Qual é a complicação em entender isso? Eu não vejo. Quer dizer que a ferramenta que foi usada para moldar lá no início é a mesma ferramenta que está sendo usada para moldar agora. Só que agora é uma recriação, é uma criação nova, é uma criação que se está fazendo a partir de Cristo. É como se um pintor tivesse um modelo e tivesse que fazer o quadro. Isso acontecia muito quando começava a pintar os santos. Diz que aquela pintura da Santa Ceia, eu não sei se isso é verdade, mas é uma historinha que conta aí. Foi difícil, porque tinha dois personagens que era difícil de pintar, de encontrar modelo.
Um é que fosse muito santo, que tivesse a cara de Jesus, e outro é que fosse muito carrancudo para ter a cara do Judas. Porque Judas lá, na Santa Ceia, ele estava de mau humor. E, e aí o pintor um dia encontrou uma pessoa simpática, uma maravilha. Disse, você quer fazer, pousar para mim, para eu fazer, pintar Jesus lá na, pinta na Santa Ceia? Ah, pois não. Foi um cara muito simpático, e ele ficou feliz da vida, pintou Jesus. E aí ficou faltando só o Judas. Ele, eita, vai estar difícil encontrar o Judas. Um dia, ele encontrou uma pessoa bêbada, toda suja, no meio da rua, praguejando todo mundo, xingando. Então, ele disse, esse aí tá a cara do Judas, vou levar. Foi pintar, disse, pois muito obrigado o senhor ter vindo para posar aqui para o meu quadro. Ele disse, é a segunda vez que eu venho, já vim outra vez. Foi. Eu vim para ser o Jesus da outra vez. Então, veja só, é como se eu tivesse ali Jesus servindo de modelo e agora eu fosse desenhar a Ilha olhando para Jesus. Mas não vai dar certo. Tá aí uma coisa que não vai dar certo, é essa pintura. Jesus servindo de modelo para fazer a Ilha, é isso que é a recriação em Cristo. Então, agora aqui é o modelo, é o Cristo, e a partir daqui Deus vai nos recriando. Né? Então, é por isso que tem esse apelo ao arrependimento e essa oferta de perdão. Então, vai vir aí um tempo em que isso vai se planificar. Se chama esse tempo de diversos nomes. O nome que mais aparece na Bíblia é uma era messiânica, ou seja, um tempo messiânico, um tempo em que aqueles ensinamentos de Jesus vão ser praticados com toda naturalidade. As pessoas vão estar aptas e felizes em se parecer com o máximo que puderem com o Cristo. Então, aqui, isso aí que eu estou falando é para dizer que esse trabalho desse pincel, que é o Espírito Santo, ou desse cisel, que é o Espírito Santo, em nós, nos modelando, conforme o modelo que é Cristo, ele precisa do nosso livre-arbítrio, do nosso consentimento. Então, essa boa notícia vai ser boa notícia de verdade para mim. Porque se ela for uma boa notícia só para os meus ouvidos dizer Deus te ama, te perdoa, segue em frente, vai caindo, levantando, vai tentando, e isso ficar só nos meus ouvidos, não é uma boa notícia que eu assimilei. Agora, se uma pessoa, se eu estiver devendo uma fatura de cartão de crédito, não puder pagar, e alguém chegar para mim e dizer, olha, está dispensado. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar, seguir em frente. Vamos ver como é que isso pode se ajeitar daqui para frente. Vou te dar outra oportunidade. Poxa, quer dizer, essa pessoa que me livrou de ir para a cadeia, essa pessoa que me livrou de vender todos os meus bens, de viver na miséria, eu não posso viver como se isso não tivesse acontecido. Então, essa oferta de perdão me convida a uma mudança de vida, que é o arrependimento, é a mudança de vida, é a mudança de mentalidade, essa boa notícia presente na minha vida no tempo todo. Tem algumas pessoas que não gostam quando a gente diz que Cristo é Salvador. Agora eu pergunto, meu Deus do céu, se alguém está se afogando, como é que chama o moço que está ali, que cai na água, que é uma pessoa experiente e que livra as pessoas do afogamento na praia? Como é que chama ele, esse homem? Não é salva, não salva vidas. Tá, aí a casa da vizinha pegou fogo.
veio o bombeiro. É igual a pessoa que está afogada, ela consegue sair do incêndio sozinha. Igual o afogado, ele consegue se salvar sozinho, sem que alguém de fora o puxe. E quem está de fora não tem que ser uma pessoa experiente e treinada para isso? Não tem que ser maior? Será que vou deixar qualquer um que não sabe entrar na água ir lá para se afogar junto? Ou vai ser uma pessoa diferente? Uma pessoa capacitada para isso? Qual é o problema em chamar Jesus de Salvador? Eu não entendo às vezes. Quer dizer que a gente estava numa situação que, se não viesse alguém de fora e maior do que nós para nos arrancar desse lodo, desse pântano, dessa areia movediça, desse afogamento, desse incêndio, a gente não conseguiria sair sozinho. Sem ele, nós não conseguiríamos sair sozinhos. E essa que é a boa notícia. Deus nos ama tanto que o enviou para nos tirar dessa situação. Então, é isso. Desculpe ter me alongado demais, né? Mas era mais ou menos essa coisa. Tem aqui uma coisa só para encerrar aqui, deixa eu ver o que vai ser. É que o próprio Jesus disse que os pobres são o destinatário da boa notícia. Ele diz: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. A boa notícia, ela é muito mais forte para o pobre, porque ele experimenta mais fortemente essa boa notícia do que qualquer pessoa, porque ele não tem em quem se apegar, ele não tem, qualquer coisa, se eu tiver que pagar, eu pago cartão de crédito, eu divido. Não, qualquer coisa, tem um plano de saúde aqui, que se alguém adoecer... Não, ele não tem essas coisas, ele não tem nada, ele só tem Deus, gente. Então, evangelizar os povos. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Para Jesus, dar vista aos cegos é o esclarecimento. Para Jesus, o cego mesmo é aquele que não tem o esclarecimento. E agora é interessante, para pôr em liberdade os oprimidos. A mesma coisa, não é não? Libertação aos cativos e liberdade aos oprimidos parece igual, mas não é. É porque esses cativos daqui, muitas vezes, eles são os cativos do egoísmo, os que fazem o mal. E esses aqui são os oprimidos que estão debaixo daqueles que fazem o mal. Então, é preciso libertar o mal de sua maldade. Então, com essa frase de Jesus aqui, eu queria encerrar essa nossa conversa. Foi ótimo. E na hora que você falou do artista agora no final, eu, quando estava estudando, os professores contam essa história, que realmente existe ela, tem escritos de Leonardo, né, narrando que quando ele foi pintar o afresco da Santa Ceia, foi justamente isso. Ele tinha encontrado o rapaz, o Jesus, já tinha sido feito a pintura dele, e Leonardo sempre ia às cadeias visitar para procurar modelos para os quadros dele, né? E justamente ele encontrou o rapaz que ele estava numa miséria total, ele tinha decaído muito mesmo. E Leonardo se encantou por ele, pegou ele, pediu ao carcerário para levar o preso para fazer as pinturas que ele seria realmente o Judas. Né? Aí realmente teve esse diálogo entre Leonardo e o rapaz falando, né? E Leonardo perguntou da vida dele, como ele foi caindo, porque houve uma mudança muito brusca na pessoa que passava tanta beleza, aquele olhar doce, tranquilo, para um Judas, que é aquele olhar amargurado, agonizado, que ele encontrou o rapaz em sessão de meses na vida dele. E realmente a gente estuda sobre isso, contrato. Eu agradeço muito, achei maravilhosa a palestra, nos trouxe vários esclarecimentos sobre o Evangelho, foi realmente uma aula maravilhosa, falada em uma linguagem
que assim chegou aos corações, foi uma linguagem simples, mas assim que tocou profundamente. Gostei dos exemplos e fiquei assim, gente, qual foi a fruta que aquele seu amigo ganhou naquela semente? Fiquei aqui aquela dúvida. Ele ganhou, ele ganhou o que naquela semente? Essas frutas regionais, deixa eu ver se eu lembro. Crioli, só dá no sertão piauiense, que ele não era piauiense. Depois ele sabia, isso aqui deve ser venenoso. O outro disse, não, rapaz, eu te mandei, pode comer. Só que não enche a barriga, porque é pequenina. Entendi. Obrigada. Meus queridos, muito boa noite, uma ótima semana de trabalho. Até o próximo domingo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada Beijo. tudo de volta. Abraço. Obrigada, Yaila, pelo seu tempo, viu? Obrigada também. Ótima, Ilha. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.